Olá, Beto, tudo bem? Aqui é o Fiel Campos e hoje nós estamos no nosso episódio 21. Sim, nós já entramos no nosso terço final, então falta pouco, gente. Vamos lá. Persiste, porque só falta mais um pouquinho e quando acabar a gente vai ter um worldbuilding fechadinho com todos os tópicos e já o mínimo necessário para você ter o primeiro rascunho da sua cidade e obviamente do seu cenário. Para que você não está entendendo o que está acontecendo, cardzinho aqui onde nós temos todos os episódios do dia 1 até agora com todos os 21 episódios para você ver qual que é a nossa maratona e qual que é o nosso ritmo. O que acontece? Nós temos 30 tópicos, eu giro a roleta para saber a inspiração, 10 minutos no cronômetro para uma possível pesquisa, 10 minutos de criação, e depois a gente discute o que conseguir criar dentro desse tempo, obviamente tentando ao máximo pegar a inspiração e também referenciar o máximo possível daquilo que já foi criado. Beleza? Então, bora para a nossa roleta e vamos descobrir qual que vai ser a inspiração de hoje. E agora vamos ver qual vai ser a temática de hoje. Então, pessoal, como vocês puderam ter visto, caiu o WhatsApp e eu escolhi a Ana, ela já apareceu aqui várias vezes, já falamos sobre Conlang, já falamos também sobre criação, já apareceu duas lives estreando aqui as lives do criação com o World Builder, e obviamente, quando a gente voltar em lives, a gente vai ter novamente ela aí pra galera que gosta de criação de línguas, Conlangs. Vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Não sabe o que é isso? Então espere para ver, porque quando a gente voltar com as lives, a gente vai ter algumas coisas interessantes, uns conteúdos interessantes, então fiquem aí, beleza? Então nós vamos falar sobre tradições. Como vocês podem ter visto, as tradições de uma maneira bem generalizada, a ideia é que são todos os conceitos, as ideias, percepções que têm como objetivo manter a essência daquela cultura viva. Então, se você tem uma percepção, uma ideia, um estilo de vida, as tradições têm como objetivo de manter isso vivo. E como vocês viram, o que ela pediu? Algo que relacionasse à linguagem, obviamente, porque ela adora línguas, tanto que ela fez faculdade de letras, e também relacionado um pouco ao quesito de música, dança, e ela pediu que fosse algo referenciando a colheita, a festa da uva, como uma ótima sulista, uma tradição lá do sul. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já deixei aqui já na cara aqui para vocês a festa da uva para a gente ver qual é a ideia dessa criação que ela quis trazer aqui pra gente, e depois disso a gente pesquisa algumas coisinhas a mais e vamos ver o que a gente consegue tirar nesse tempo, obviamente não necessitando dos 10 minutos, porém depois a gente vai ver o que a gente vai conseguir criar nesse meio tempo. Então, bora lá estudar um pouquinho sobre a festividade da festa da uva e ver o que a gente consegue referenciar. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. But now I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. And I don't need a reason. 'Cause I don't wanna be.
Então, pessoal, eu vi aqui qual é o que acontece de uma maneira geral nesse evento. Tem algumas coisas interessantes que, se você está seguindo todos os episódios, vocês podem já imaginar mais ou menos o que vai acontecer. Porque, como eu falei para vocês, lembra na arquitetura que nós temos primavera, verão e outono? Onde outono normalmente é a época das frutas. Nós fizemos uma cerimônia na primavera. Vocês já imaginaram o que e onde vai sair. Beleza? Então, vamos então para a criação e pôr a mão na massa. Então, pessoal, agora 10 minutos no cronômetro e vamos criar uma tradição. Lembrando que a gente vai referenciar a festa da uva, colocando um pouco de linguagem, dança, arte e, obviamente, referenciando o que nós já criamos. Então, beleza. 10 minutos no cronômetro e vamos ver o que a gente vai conseguir sair nesse tempo. Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start to slip away, and I surrender. I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground, so I surrender. And I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground. You don't owe me anything, but I believe that you can show me all the things that I've been needing. I'm just hoping you give me a reason to go on. And I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start to slip away, and I surrender. I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground, so I surrender. And I surrender.
Beleza. Então, pessoal, eu coloquei aqui a tradição. Como eu falei para vocês, quando a gente fala sobre tradição, são as ideologias e a forma como um festival, uma cerimônia se mantém trazendo as ideias e percepções vivas. Então, quando a gente fala sobre tradição, como eu falei para vocês no episódio de cerimônias e no episódio de festivais, visualmente é muito parecido, porque a tradição ela está atrás do evento. Então, se nós temos, por exemplo, uma cerimônia, ela pode ter como princípio uma tradição. Se nós temos, por exemplo, um festival, a gente pode ter como princípio uma tradição. Se nós temos um modo operante de viver, nós temos uma tradição. Se nós temos uma forma de pensar, nós temos uma tradição. Então, a tradição nada mais é do que a consequência de um resultado a partir de uma ideia anterior. De uma maneira geral, novamente, para ficar mais fácil de explicar. A tradição é toda a ferramenta que mantém o princípio daquilo vivo. Então, se eu tenho um festival que tem como princípio mostrar a glória de outrora, aquele festival entra em tradição. Se eu tenho uma forma de falar que se mantém dentro da sociedade no decorrer do tempo com o objetivo de não deixar com que aquele estilo de linguagem, de modos de falar morra, nós temos uma linguagem de uma maneira tradicional. Se nós temos uma receita que não é mudada para se manter a forma de se fazer aquilo de outras gerações, nós temos uma receita tradicional. Então, a tradição tem como objetivo manter uma ideologia, uma forma de viver viva. Ou seja, a tradição é a forma mais clara e direta de se manter o genius loci de uma localidade. Então, considerando todos esses fatores, eu criei aqui com vocês uma ideia. Que, no caso da primavera, a gente fez uma cerimônia que é o adentramento das pessoas naquela região da primavera. Então, se você não é da primavera e quer entrar, a cerimônia de entrada funciona dessa parte. Depois nós temos o quesito da festividade depois que você entra. No caso, para você adentrar no outono, já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque como eles são uma região, como a região do outono é uma região muito tradicionalista, no caso pegando muito mais no conservadorismo, é um tanto complicado. Se vocês forem buscar todo esse festival das uvas, tem muito um quesito de manter a vida da ideia dos italianos que vieram para cá durante a época da colonização. Tanto que tivemos alguns períodos históricos, como por exemplo um período fase, onde ele deu um meio que parabéns, estão mantendo a ideia de vida romana italiana dentro da sua cultura. Então, eu peguei alguns elementos para mostrar essa diversidade no quesito das tradições daqueles que vieram no começo. Então, a cidade que nós criamos nasceu na região do outono, onde atualmente é a região do outono, e foi crescendo e se expandindo, separando nessas três regiões, e depois a região do inverno, onde nós temos a galera que é isolada. Então a região do outono, por ser a primeira região onde cresceu a cidade, eles acreditam que eles são os herdeiros dos primeiros, tanto que a festa que acontece dentro dessas tradições é a festa que eu gostei de chamar de Festa dos Primeiros, onde nós temos com o objetivo de manter a forma de pensar, falar, comer e agir desses primeiros que chegaram na região. Tanto que para você entrar no grupo e morar na região do outono, você precisa saber a língua dos primeiros, você precisa conhecer a fundo a história dos primeiros e ter um comprovante do parentesco com os primeiros, consanguíneo, econômico, político. De alguma forma você tem que se demonstrar que você teve uma relação direta com os primeiros. Tanto que durante essa festividade
durante esse final de semana, como a gente já criou o final de semana no outro episódio, então durante o final de semana você tem dentro da região do outono a galera que se veste como eles vestiam, come como eles comiam, falam como eles falavam, e se você não conseguir se adequar, você é convidado a se retirar da região do outono. Tanto que para você estudar na região do outono, você precisa se esforçar muito mais para se mostrar digno. Tanto que muitas pessoas que hoje vivem na região do outono, para você ser um outonense, qual é o sentimento que a galera tem? Nós somos aqueles que trouxeram prosperidade para a região, nós somos aqueles que deu início à luta contra os demônios, somos aqueles que trouxeram a paz para a região e somos aqueles que merecem estar acima de todos. Então, quer ser um outonense, tem que merecer ser um outonense. Tanto que dentro da região nós temos os 4 líderes que tomam conta da cidade. Porém, a galera do outono possui um prefeito que a cada 2 anos seria o representante mor do outono. Então meio que seria um sublíder mais na região do outono que tem um poder político popular para dar os seus pitacos em relação aos 4 líderes. Obviamente, a pessoa que representa tem uma família que tem o sangue outonense, que está dentro das 4 famílias que controlam a cidade de uma maneira geral. Então, essa festividade, a festividade dos primeiros, tem como objetivo manter viva de uma maneira muito mais, como eu posso dizer, uma maneira muito mais pra fora, muito mais ostentativa. Por quê? Como dentro do outono você fala o dialeto dos primeiros e quando vem outras pessoas você fala o dialeto comum, para que tenha essa comunicação, porém, sabe quando você vai, por exemplo, para uma região da sua cidade, onde tem uma colônia de algum outro país forte, um japonês, um chinês, um italiano, um alemão, onde a galera fala a língua daquele país, sabe o português, porém entre eles fala da maneira deles, depois fala com você na sua língua? Então, na região do outono acontece da mesma forma. Eles conhecem a linguagem normal, tanto que a linguagem da cidade e a evolução dessa língua seria meio que o português atual e o português colonial, ou um latim, por exemplo. Então, a língua outonense seria meio que o latim, e na cidade se fala o português. Então, apesar de ter alguma relação, ter uma origem e evolução, eles prezam manter dentro da cidade ou falar o latim. No caso da Irlanda, nós temos a mesma ideia, como o gaélico, como a língua original da Irlanda, e o inglês, que veio após a colonização. Então, no caso aqui da região outonense, eles ensinam nas escolas outonenses a língua dos primeiros, o outonense, vamos chamar dessa forma, que é a língua mãe que deu origem ao português dentro da cidade como um todo. Obviamente, se você sabe falar português, você entende tudo que a galera fala na parte da cidade. Porém, se você vai para o outono, se você souber o outonense, eles vão se sentir muito mais à vontade de ter você por perto do que simplesmente você falar o português. Então, essa é a ideia de uma maneira geral para se manter viva as tradições de um povo que chegou na cidade, fez crescer a cidade e depois várias outras influências chegaram na cidade, expandindo ela nas outras 3 estações, e com isso nós temos uma região muito mais conservadora, onde preza que a tradição original das pessoas que chegaram são muito mais importantes. Então, pessoal, isso aqui foi as tradições. Como eu falei para vocês, tradições são todos os eventos que têm como objetivo manter vivo algo que era de outrora. Então, se você quiser fazer tradições mais suaves, como por exemplo festividades que têm como objetivo apenas manter o folclore, manter as ideias, as histórias, as narrativas ou algumas outras formas interessantes, perfeito, mas você pode ir cada vez mais extremista, onde eu quis trabalhar mais esse extremismo, tanto na região como um todo, quanto nessa tradição bem mais conservadora dentro do grupo do outono. Obviamente existe pessoas com origem outonense dentro, por exemplo,
da primavera, dentro do verão, porém a galera que se sente muito mais à vontade dentro dessa ideia consanguínea superior, normalmente vive mais na região do outono, e eles fazem questão de ter um festival para mostrar para o mundo, principalmente para a galera da cidade, o quanto eles têm essa tradição muito forte se mantendo dentro deles. Então espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários alguma tradição de uma maneira um pouco mais superficial, talvez, para não ficar um pouco grande, ou, por exemplo, de duas formas, ou algum festival que mostre essa tradição, uma cerimônia que mostre essa tradição, ou quais são as ideias, quais são as percepções, as formas de se ver o mundo que se mantém tradicionalmente dentro da sua cidade. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!